Olá, tenham todos um bom dia. Eu sou o Lucas Serra, analista de investimentos aqui da Toro. E eu sou o Gabriel Costa, analista de investimentos aqui do time também. Vamos dar início, portanto, a mais um Morning Call. Passando, portanto, para as nossas notícias internacionais, a gente teve a divulgação da inflação lá na zona do euro. Exatamente, foi divulgada a prévia da inflação de agosto na zona do euro, que seria o equivalente ao nosso IPCA 15 aqui, né, que dá a prévia do nosso IPCA, e veio recuando frente à medição anterior. Então a gente teve um recuo ali na casa dos 2,6% para o 2,2%, bastante próximo à meta aqui do Banco Central Europeu de 2%, e mostrando realmente que esse processo desinflacionário ele segue de acordo com as expectativas. A gente também teve uma redução do núcleo ali, que passou dos 2,9% para 2,8%, reforçando também que esse processo está se dando aqui de forma generalizada nos preços. E é interessante de observar que, por mais que a gente tenha esse arrefecimento agora, as expectativas para o ano ainda são um pouco incertas. A gente tem uma inflação de serviços ainda pressionando bastante, como todos os bancos centrais do mundo, girando na casa dos 4%. Então aí para o ano a gente deve ter inflação esperada na casa dos 2,5%, dando uma volta, uma reacelerada gradual ali ao longo do segundo semestre, mas ainda assim a gente deve ter uma flexibilização monetária pelo BC em setembro, já é precificado pelo mercado, porque a gente tem um diferencial de juros aqui, um diferencial entre os juros e a inflação que comporta esse ajuste monetário. Passando agora para a nossa próxima notícia internacional, comentando do PIB dos Estados Unidos, divulgado ontem, que veio melhor do que a primeira estimativa. Exatamente. Ontem a gente teve a segunda leitura referente ao PIB do segundo trimestre de 2024, registrando 3%. A primeira leitura tinha registrado 2,8% e foram revisados alguns números ali dentro, como de costume, e o que mais surpreendeu foi a parte de consumo, tanto de bens quanto de serviços. Na parte de serviços, bem apoiada por alguns institutos sem fins lucrativos, mas na parte de bens a gente teve a gasolina despontando e mostrando um desempenho positivo. Como revisão para baixo, a gente teve as exportações, também investimentos em estoques não privados e também outros tipos de investimento. Mas o que sustentou mesmo essa revisão foi a parte do consumo. Isso mostra que a economia dos Estados Unidos segue aquecida, por mais que outros dados, principalmente no início do mês de agosto, tenham mostrado uma certa fraqueza, mas esses dados agora a respeito do PIB do segundo trimestre mostram essa resiliência da economia dos Estados Unidos. E passando um pouco para a visão de política monetária, o que a gente enxerga para as próximas reuniões? Não só para a reunião de setembro, onde o mercado já precifica como altamente provável, até depois das falas do Jerome Powell, que o Fed venha cortar os juros, então a gente deve ter um corte de 25 bases, mas até olhando aqui esse gráfico que diz respeito à reunião de dezembro, como que os juros devem chegar após a reunião de dezembro. A gente tem cerca de 28,7% do mercado acreditando que a gente deve ter cortes de 25 bases na reunião de setembro, novembro e dezembro, e 45,1% do mercado acreditando que a gente deve ter um corte de 50 bases aí no meio dentre essas três reuniões. Eu apostaria que esse corte viesse ou na reunião de novembro ou até mesmo na reunião de dezembro, sendo mais provável na própria reunião de dezembro, uma vez que na reunião de setembro a gente tem o início do corte de juros. Acho que o Fed não vai começar com o pé na porta, por assim dizer. Na reunião de novembro a gente tem uma proximidade bem grande do cenário eleitoral, então esse corte de 50 bases pode ficar para a reunião de dezembro. E aqui mais um gráfico do comportamento dos juros de 2 anos e juros de 10 anos também, com esse diferencial fechando, as curvas quase se desinvertendo e a gente chegando no mesmo patamar, no mesmo diferencial de juros que a gente observou no início de agosto, quando a gente teve aquela segunda-feira bem conturbada, com uma impressão que a gente viria a ter um hard landing, uma recessão econômica nos Estados Unidos. Então a gente está falando do mesmo patamar de diferencial entre esses dois juros, mas num cenário completamente diferente, um cenário mais relacionado a um soft landing, com a economia acelerando e a inflação convergindo para os 2% almejados pelo Fed. Passando para a próxima notícia, notícia nacional agora, falando de um leilão de dólar que o Banco Central irá conduzir hoje. Exatamente, o Banco Central divulgou essa notícia na noite de ontem, né? No próximo slide a gente trouxe até aqui também o comunicado do Banco Central reforçando esse leilão de dólar à vista que vai acontecer pela primeira vez desde 2022, a primeira vez que a gente vai ter um leilão de dólar à vista. Lembrando que esse ano a gente já teve uma forma de swap ali em abril também para compensar os vencimentos de alguns títulos que a gente ia ter, mas dessa vez ele vai ser no mercado à vista aqui de 9 às 9h30 da manhã, movimentando 1,5 bilhão de dólares, tentando reverter um pouco um outro movimento que a gente vai ter com o rebalanceamento do
MSCI Brasil, a gente vai ter a saída de algumas empresas listadas no Brasil nesse índice, que é seguido pelo EWZ. Então a gente vai ter a saída de algumas empresas, a gente vai ter a entrada de outras empresas brasileiras listadas no exterior. Então a gente deve ter um fluxo de dólar aqui pressionando e a gente tem o Banco Central fazendo esse leilão para compensar um pouco disso. Então muita atenção aí, traders que vão operar no dia de hoje. Realmente aqui a gente pode ter uma influência bastante significativa desse leilão. Passando agora para a nossa próxima notícia nacional, referente ao orçamento que será enviado ao Congresso hoje. O governo vai enviar ao Congresso esse orçamento. A data limite é dia 31 de agosto, então ele está enviando agora, no último dia útil possível. E dentre as propostas, a gente tem o próprio salário mínimo, que deve chegar em R$ 1.509. Antes era previsto algo próximo de R$ 1.503. E esse valor de R$ 1.509 representa uma alta de aproximadamente 6,8%, 6,9% em relação ao salário mínimo praticado atualmente, que traz um ganho de poder de compra, até em termos reais, mais do que superando a inflação para as pessoas que dependem do salário mínimo ou têm o salário atrelado ao salário mínimo de alguma forma. Na segunda-feira, o Ministério do Planejamento também deve fazer uma conferência e trazer mais detalhes sobre esse orçamento. De toda forma, para 2025, o governo deve manter a ideia de déficit zero, bem ali em linha com o que foi proposto pelo arcabouço fiscal. Inicialmente era um superávit de 0,25, mas agora a gente está falando já de um déficit zero, né? Mas, de toda forma, evoluindo nessa questão das pautas fiscais, compensando as arrecadações e as despesas também. E passando para a próxima notícia, que diz: Selic sobe, juros nos Estados Unidos caem, mas e a Bolsa, Gabriel Costa? Como fica? Como fica, né? A grande questão dos investidores. A Bolsa que veio de movimento de alta muito expressivo desde junho, da casa de 118 mil, bateu 137 mil, recordes históricos por aqui. Qual que é a visão à frente, né? A gente tem uma política monetária no Brasil ainda muito incerta, muita gente discutindo se a gente vai ter uma manutenção de juros nos 10,5 por mais tempo, se a gente vai ter realmente uma alta de juros, e a curva precificando realmente que a gente vai ter esse movimento de alta. Mas por que isso não tem impactado a Bolsa, né? Porque quando a gente fala de juros, quando o juros sobe, a Selic sobe, em tese a Bolsa cai, né? A gente tem esse movimento. Só que a ideia desse miniciclo de política monetária ela tem sido interpretada de uma forma diferente aqui por parte do mercado. No próximo slide a gente tem aqui um estudo conduzido pelo Santander, a Aline Cardoso, que é Head de Research do Santander aqui no Brasil, postou esse estudo lá no LinkedIn, vale a pena dar uma conferida também, e mostra a projeção aqui do lucro das empresas para 2025 se a gente tiver esse miniciclo de aperto da política monetária. Então, se a gente subir os juros de 10,5% para 12%, o efeito no lucro das empresas é muito pequeno, cerca de 2,5% ali na média. Um segundo ponto desse miniciclo de política monetária mais restritiva que a gente pode ter é que o aumento de juros agora, ele promove dois efeitos na ponta longa da curva. Na verdade, um efeito que é a combinação de dois fatores, que o primeiro é uma descompressão dos prêmios de risco, o segundo é, se você tem juros mais altos agora, talvez você não precise de juros mais altos lá na frente. E um terceiro fator que sustenta esse movimento da Bolsa também é o início do ciclo de corte de juros pelo Fed nos Estados Unidos, que pode trazer capital para a Bolsa aqui. Então, te desejo um excelente fim de semana. Agradecer também ao Gabriel que esteve com a gente aqui no nosso Morning Call nessa sexta-feira. Obrigado, Serra. Obrigado, traders investidores. Um ótimo pregão e um bom fim de semana. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.